Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje teremos uma aula de História sobre a Guerra Civil Espanhola. E com a gente, para mediar as interações dos estudantes no nosso chat, contamos com a presença do professor Carlos Fernando Neri. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, professora Luíse. Boa noite, estudantes da terceira série do ensino médio e a todos os professores que estão aí também trabalhando com essa garotada. Muito bem, sempre muito bem-vindos os professores que participam ativamente do nosso chat, dando contribuições. Nós apreciamos a presença de vocês, esse acompanhamento, e ficamos muito gratos com esse prestígio que vocês dão aí com o nosso trabalho no Centro de Mídias. Então, vamos começar a aula de hoje. O professor Carlos vai apresentar para vocês os objetivos e habilidades da aula de hoje. Vamos lá? Objetivos e habilidades da aula de hoje. O tema é a Guerra Civil Espanhola. Nosso objetivo é apresentar o contexto social e político na Espanha dos anos 1930, que culminou na Guerra Civil Espanhola e na implantação da ditadura franquista. A habilidade que estaremos trabalhando será analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes agentes e forças sociais. Ok? Lidos os objetivos, vamos para a aula. Muito bem, vamos para a aula e vamos para a atividade. A gente já vai começar a nossa aula com uma interação, certo? Esta imagem que vocês estão vendo aí tem no caderno do aluno, tá? Lá no caderno da terceira série, volume 2, página 73. Então, é uma obra chamada Guernica, de Picasso, Pablo Picasso, que foi feita em 1937. Então, o que nós vamos pedir para vocês é fazer uma primeira leitura nessa aula, mas vai ser uma leitura bem intuitiva, de acordo com aquilo que a obra desperta em vocês. Mais para frente, a gente vê se aquilo que vocês interpretaram desta obra de Picasso vai convergir com as intenções do artista ao retratar estas cenas aqui, tá? Então, vocês observem bem, tá? As cores, as formas, as expressões que existem coisas meio desconexas, que fazem até parte do estilo do artista. Observem tudo isso e, claro, sempre atentos àquilo que vocês percebem, o repertório individual de cada um de vocês para fazer essa primeira análise. Então, daqui um minutinho, a gente volta. Voltamos para a interação, vamos ver aqui o que os estudantes estão colocando, suas impressões sobre essa obra aí do Pablo Picasso. Vou mandar aqui um abraço para a professora Edicleila, da Escola Maestro Villa-Lobos, professora de História. Muito bem, professora, vai aí cobrando os estudantes, que nós vamos cobrando daqui. Temos que construir o conhecimento e as habilidades com essa galerinha aí, que são os nossos estudantes, terceiro ano já do ensino médio, último ano. Prof. Luíse, vamos ver aqui o que os estudantes estão colocando sobre esta obra. A Antônia coloca que
traz uma sensação de sofrimento. Aqui, quem mais? O Fabrício está dizendo que a imagem ela traz um drama. E quem mais? A Amanda, confusão e estranheza. Olha só as impressões que eles estão tendo dessa obra aí do Pablo Picasso. Perfeitamente. Não existe certo e errado nessa primeira análise, como eu coloquei para vocês. É aquilo que a obra desperta em vocês, essas primeiras impressões, aquilo que vocês detectam. Então, alguns foram para o lado do figurativo, tentando identificar figuras, mas a grande maioria foi para a carga sentimental da obra, né, que é muito contundente, a questão do sofrimento, da dor, né, pela expressão dos personagens, a própria cor que foi utilizada, né, a predominância de cores. Então, os estudantes estão indo aí pelo caminho correto, vamos dizer assim, embora, como eu coloquei, não existe certo e errado. Mas a gente já sabe que a aula de hoje é sobre uma guerra, né? A Guerra Civil Espanhola. Então, a gente sabe que resultados das guerras geralmente envolvem dor e sofrimento, principalmente para os civis, para as pessoas inocentes que acabam pagando aí com, às vezes até com a vida, por conta de disputas e questões políticas, econômicas que culminam em conflitos armados. E no caso de Guernica, foi exatamente isso que aconteceu, mas eu não vou dar spoiler aí desse momento mais, né, posterior da nossa aula. Vamos começar entendendo o contexto da Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre os anos de 1936 e 1939, né, anos antes aí da Segunda Guerra Mundial, inclusive, tá? Vamos dar uma olhadinha na nossa tela aí. Nós temos um esquema, né, onde vão aparecer uma espécie de linha do tempo e o desenho da chamada polarização política ocorrida na Espanha nessas décadas de 1920 e 1930, ou seja, o contexto primário aí, né, os antecedentes dessa guerra. Então, lá no primeiro quadro, nós temos apontado que entre os anos de 1923 e 1930, a Espanha foi governada por Miguel Primo Rivera. Ele era um nacionalista, conservador, e o seu governo pode ser caracterizado como uma ditadura, tá? Os nacionalistas e conservadores da Espanha também estavam muito ligados ao catolicismo, né? Os católicos também integravam esse grupo de conservadores nacionalistas espanhóis, tá? Em 1931, foi instituída na Espanha a Segunda República. Já a Segunda República representa um momento de democracia na Espanha, né? O Niceto Alcalá Zamora foi o primeiro presidente, né, dessa Segunda República. Ele governou de 1931 até 1936, quando foi sucedido por Manuel Azanha Dias, tá? O Manuel Azanha Dias, também ali tentando promover um governo democrático, democracia representativa, ou seja, o povo elegendo seus governantes. Mas vamos retomar aí um assunto de aulas anteriores que está rondando, desde a aula sobre o fascismo, a aula passada sobre o nazismo, que é a questão da Revolução Russa. A gente sabe que a Revolução Russa culminou na implantação do regime comunista naquele país e depois na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nós já estudamos também que a Revolução Russa, ela tem como base teórica as ideias do marxismo, né, da questão do movimento operário, da classe operária, né? E isso assustou as elites, né? Não só, claro, na própria Rússia, que agora, aí, década de 1930, já é União Soviética, mas as elites do mundo inteiro. Então, nós vimos nas aulas anteriores, fascismo e nazismo, que o grupo ali mais conservador, tanto da Itália como da Alemanha, né, representado pelas elites empresariais, banqueiros, né, eles meio que abraçaram a questão desses regimes totalitários por medo, né, para poder ter uma alternativa mais segura para evitar o comunismo naqueles países, né? Aquela coisa, se a moda pegar,
a União Soviética vai ser a Europa inteira. Então, isso assusta as elites, né? A Espanha não é diferente, tá? Embora a Espanha não estava vivendo nenhum tipo de crise econômica muito forte, como aconteceu com a Itália e com a Alemanha, lembra lá do pós-Primeira Guerra, esses países estavam muito prejudicados ali na questão econômica e produtiva, desemprego, crise social. A Espanha não estava tanto nesse processo aí. Aliás, tanto na Primeira como na Segunda, a Espanha teve uma participação muito discreta nesses conflitos, nas Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Mas essa coisa da polarização política, dessa força, desse embate entre nacionalistas conservadores e republicanos, progressistas, democratas, que também esse segundo grupo abarcava os socialistas, os anarquistas, acabou fazendo esse desenho que culminou na Guerra Civil Espanhola. Então, vamos voltar lá no nosso esquema, na tela. Né? A gente tinha parado ali no 1936. O Manuel Azaña Dias escolhe para ser o seu primeiro-ministro Largo Caballero. Largo Caballero era um político declaradamente socialista. Então, olha a elite conservadora espanhola ficando de cabelo em pé. Como assim o primeiro-ministro vai ser um socialista? Então, eles temendo o avanço dessa corrente política e econômica na Espanha, estes conservadores vão tramar um golpe para tentar derrubar Manuel Azaña Dias do poder. Este golpe foi liderado principalmente pelos militares espanhóis, um militar em especial que no próximo slide a gente vai conhecer, mas o fato é que houve uma resistência, né? Grupos anarquistas, comunistas acabaram articulando uma resistência, articulando uma forma de evitar esse golpe, e essa tentativa dos conservadores acabou fracassando, o que não significa que eles sufocaram esse movimento. Pelo contrário, ao evitar o golpe, né, nem as pessoas da resistência, vamos dizer assim, que depois vão se configurar na chamada Frente Popular, nem os conservadores ficaram satisfeitos. Então, eles partiram para uma guerra. Tá? Por isso que vai, voltando ali na nossa tela, se formar esses dois grupos antagônicos aí. A Frente Popular, formada pelos republicanos socialistas, vamos voltar na nossa tela ali, por gentileza, né? O quadrinho, e o movimento nacional, que é a Falange, que são as forças conservadoras. Tá? Então, está aí na tela para vocês agora. Tá? Frente Popular versus Movimento Nacional, que também é conhecido como Falange. Tá? E depois eles também ficaram conhecidos como franquistas. Próximo slide, vai aparecer aí na tela para vocês. Então, está aí, ó, um dos líderes que eu falei, lá do movimento que tentou derrubar o governo do Manuel Azaña Dias, foi liderado pelo Francisco Franco. Né? Ele era um general do Exército, ele era uma pessoa que tinha uma articulação política importante, se inspirava no fascismo e no nazismo também, né? Vamos lembrar que talvez até a palavra fascista deveria estar vindo na frente aí, porque o fascismo foi implantado na Itália antes do nazismo, né? E era a inspiração do Francisco Franco. E olha só, mais um elemento em comum entre esses regimes totalitários aí, né? Eles eram contrários, né? Os conservadores nacionalistas da Falange, eles eram contrários ao comunismo, mas também eram contrários ao liberalismo e à democracia. Né? Lembrando que democracia era uma das premissas da Segunda República. Na visão desses conservadores, eles acreditavam que a democracia representativa, principalmente, que traz o povo, né, a população, à participação política, para eles representa uma certa fragilidade. Esse tipo de sistema é muito frágil. Né? O governo fica muito suscetível às vontades das pessoas, e isso acaba enfraquecendo o poder político. Olha o que aconteceu na Itália, né? Que também estava ali passando por um processo um pouco mais liberal, né? A Alemanha, a mesma coisa, principalmente a Alemanha, como nós vimos na aula passada. Então, nós temos que ter um governo forte. Então, sempre aquela ideia do governo forte e que representa uma terceira via, uma terceira opção, nem democracia liberal, nem comunismo, né? Uma terceira via, uma terceira opção.
tá? Mas essas vertentes políticas antagônicas, como nós já sabemos, desencadearam uma guerra verdadeiramente aí na Espanha. Então, a gente vai conhecer no nosso próximo slide um pouquinho sobre a resistência, né? O outro lado, quem estava combatendo o franquismo, né? Então, olha só, essa imagem é de uma rua de Madrid e no cartaz está dizendo o seguinte: não passarão. O fascismo quer conquistar Madrid. Madrid será o túmulo do fascismo. Então, a gente vai conhecer já como é que ficou distribuída essas forças, né, conservadoras e da resistência, que meio que lotearam o território espanhol durante a guerra, mas eles consideravam que Madrid, a cidade de Madrid, era o reduto ali da resistência, né? Eles podem tomar o país inteiro, Madrid não. E aí, claro, o lado dos conservadores dizia o seguinte: no dia que a gente conquistar Madrid, ganhamos a guerra. Então, a resistência, ao contrário do franquismo, que era um grupo muito assim contundente, muito bem desenvolvido no sentido de ideologia de grupos, né? No caso da resistência, ela era um pouco pulverizada, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Faziam parte da resistência republicanos, socialistas, paramilitares de extrema esquerda, anarquistas, movimento operário. Embora eles se articularam nesse elemento comum de evitar o avanço do franquismo, né, e manter o governo lá da Segunda República, a proposta que eles defendiam, né, para um pós-guerra era muito diferente. Então, houveram focos de resistência diferenciados na Espanha durante esse período da guerra. Agora, um fato que uniu todos esses grupos que formaram a resistência foi o apoio, claro, da grande mãe Rússia, vamos dizer assim, que agora é a grande mãe União Soviética, né? Então, olha aí o nosso próximo quadro. Então, nós temos lá o conflito, né? Como nós já sabemos, era a Frente Popular, os republicanos, que tinham vários grupos ali representados, e o movimento nacional, que é a falange conservadora ali. Então, olha só, a Frente Popular recebeu apoio da União Soviética, brigadas internacionais, formada por voluntários como operários, intelectuais. Dentre esses intelectuais, nós temos lá a presença do George Orwell, que, se vocês não conhecem de nome, eu acho que o livro A Evolução dos Bichos, vocês já devem ter ouvido falar, ou mesmo lido, ou o livro 1984, que também é muito famoso. Ele fez parte da Frente Popular, né? E outros países mandaram forças aí, voluntárias para formar essa Frente Popular aí, tá? Do outro lado, né, a Falange recebeu apoio, óbvio, da Itália fascista, da Alemanha nazista. Essa foi uma participação, uma ajuda, né, entre aspas, muito contundente, que tem a ver, inclusive, com a imagem que vocês analisaram lá no nosso primeiro slide, no nosso primeiro momento da aula. Tanto é que uma das táticas de guerra que a Alemanha nazista utilizou na Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Relâmpago, ela testou pela primeira vez lá na Guerra Civil Espanhola. Então, Hitler manda apoio, manda tropas, manda aviões, né, e promove ataques às cidades espanholas em favor da Falange. Então, para quem não sabe, a Guerra Relâmpago é uma tática de guerra que consiste em uma varredura, né, violenta ali entre tropas terrestres, né, exércitos, ataques aéreos e marítimos. Então, tudo acontece simultaneamente, de forma que o inimigo não consegue se defender. Né, Blitzkrieg, não é? É a Blitzkrieg, que em alemão significa guerra relâmpago. Então, se um território está sendo atacado por terra, por mar e por ar ao mesmo tempo, é muito difícil a chance do adversário, ou de quem está sendo atacado, no caso, se defender e reverter a situação. Então, é uma destruição que varre o território que está sendo atacado. E o Hitler testou, né, essa tática violentíssima de guerra pela primeira vez na Guerra Civil Espanhola. Certo, gente? Até aqui, professor Carlos? Certo. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, nós temos um mapa aí para ilustrar como é que a Espanha ficou meio que dividida durante esse momento da guerra, né? Claro que ela começou em 1936, mas em 1937, vocês vejam ali que está meio que 50-50, talvez um pouquinho mais a Falange, né? A Falange são as áreas em azul,
Mas vejam que a cidade de Madrid está ali do domínio da resistência, né? E em 1938, no mês de novembro, que é o outro mapa ali, vocês vejam que a falange avança ali no norte da Espanha, né, ali na fronteira ali com a França, né, e os membros da resistência vão perdendo um pouquinho de força aí, né? Claro que com o apoio do Hitler, como eu coloquei para vocês, fica um pouco difícil de resistir, né? Mas até que eles resistiram bastante. Tá? Vamos para a nossa interação aí no chat, certo? Só para a gente retomar um pouquinho do que já foi falado aqui e também para saber se vocês estão prestando atenção mesmo na nossa aula. Então, apontem a alternativa que corresponde ao que foi considerado o estopim da Guerra Civil Espanhola. Então, olhem aí as alternativas. O que desencadeou essa Guerra Civil Espanhola? Em 1 minuto a gente volta. Voltamos, estudantes, para poder fazer aqui a interação. Nós estamos recebendo aqui bastante elogios dos professores pela temática da aula, pela didática de ensino desenvolvida, e nós ficamos muito contentes, isso nos estimula muito para continuar produzindo conhecimento. A professora Luíse, a maioria esmagadora, olhando aqui, colocou a letra B. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, olha aqui na tela a nossa resposta correta. Então, o estopim da Guerra Civil Espanhola foi a tentativa de golpe de Estado promovido pelos nacionalistas conservadores sob a liderança de Francisco Franco. Então, a resposta correta é a alternativa B. Parabéns. Tá? Então, agora, gente, a gente vai entrar naquele momento em que retomaremos a questão inicial. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês, opa, cadê aqui, ó? Aí, a nossa obra que analisamos lá no começo da aula é do artista Pablo Picasso, tá? O Picasso, ele é um artista espanhol, é um dos expoentes aí das vanguardas do século XX, que a gente chama, né? E um dos principais movimentos, né? Ou características, estilo de obra que o Picasso promove, produz aí na arte do século XX, é o cubismo. Então, vocês lembram, alguns de vocês colocaram lá naquela primeira interação no chat que a obra remetia à bagunça, alguns colocaram a palavra bagunça, né? Realmente, quando o Picasso retrata as figuras, ele tenta desconstruí-las, né? Representando-as por conjuntos de formas geométricas, né? Ou as coisas meio desconectadas, né? Não é fiel à realidade, elas são imaginadas como recortes e não como realmente são. Isso fica muito claro lá na obra, né? Então, passando aqui, ó, a gente falou de Guernica, né? Falamos da obra, agora vamos falar por que essa obra recebeu esse nome. Guernica é um povoado basco que foi bombardeado por aviões alemães enviados por Adolf Hitler em apoio às tropas de Franco em abril de 1937. Então, lembra que eu falei para vocês da Guerra Relâmpago, né, que o Hitler testou táticas de guerra. A Blitzkrieg, que é a Guerra Relâmpago, foi testada em Guernica. Por isso que promoveu uma destruição muito grande. Tá? Antes desse ataque dessa cidade, ainda, né,
quando a Segunda República estava em vigor na Espanha, o Pablo Picasso recebeu uma encomenda, né, do governante, do governo da Espanha, para fazer uma obra que representasse a delegação espanhola artística na Exposição Universal em Paris, que isso é muito comum em feiras grandes de arte, né, desde muito tempo, como a Bienal que a gente tem aqui em São Paulo, onde os países mandam artistas e obras que representem, né? Mas, nesse ínterim, ou seja, enquanto o Pablo Picasso recebeu encomenda, né, até ele produzir a obra, ou ter uma ideia para isso, a Guerra Civil estourou e nós tivemos o episódio em Guernica, que, no caso, o Pablo Picasso ficou sabendo do ocorrido pelos jornais. E aí ele começa a ter a ideia para desenvolver esta obra, né? Então, ao saber do ocorrido, Picasso representa em sua obra um mural, ou seja, essa obra tem grande formato, né? Fortemente marcado pelos elementos do cubismo e pelos horrores vividos pelos habitantes de Guernica, né, como quem denunciava as atrocidades de uma guerra. Então, uma das primeiras intenções do Picasso foi fazer uma reportagem, né, ele queria comunicar, tal qual um jornalista, ou seja, ou fazer um registro histórico do que tinha acontecido naquela cidade. Então, a gente vai olhar agora com um pouquinho mais de detalhamento esse trabalho aí do Picasso, tá? Então, vocês percebam aí que eu coloquei 2 círculos vermelhos, né? Então, esses 2 círculos vermelhos, eles representam algumas referências que o Picasso utilizou de outras obras de arte, tá? Mas antes da gente citar quais eram essas obras, vamos analisar com calma. Então, lembra que eu falei com vocês da questão do fotojornalismo, do registro, né? Do que eles queriam representar ali, do que o Picasso queria representar, ele queria denunciar o que estava acontecendo. Então, ele utilizou as cores aí preto e branco, justamente porque são as cores predominantes de um jornal, né? Então, os jornais da época imprimiam fotos em preto e branco, então ele utilizou as mesmas cores, né? Até porque não cabe muito usar cores variadas, né? O Picasso era uma pessoa que trabalhou até com fases de cores na sua obra. Ele teve a fase rosa, a fase azul, mas aqui ele quis dar esse caráter de registro, de denúncia, de informação, o que está acontecendo no meu país, o que está acontecendo em Guernica, então ele utiliza essas cores aí. E nós temos alguns simbolismos, né? Porque, de novo, né, as características do cubismo a gente consegue perceber, voltando aqui, né? Nas figuras desconexas, então a gente tem uma cabeça solta, a gente tem um cavalo aqui, o cavalo representa também um símbolo de força, né, do povo espanhol e tudo mais, mas no caso dessa obra aqui, está representando a força militar. O cavalo, ele é a força destruidora, né? Embora o cavalo esteja ferido, porque você também percebe no rosto do animal o sofrimento, né? Então, existem pessoas que parecem que estão em pedaços, né? Para justamente demonstrar os horrores da guerra. Mas o Picasso coloca alguns pontos que remontam à esperança, né? Então, a gente tem essa forma aqui, que parece um olho, né, com uma lâmpada dentro. É como se fosse o olho de Deus, ou o olho do divino observando tudo, e é uma lâmpada que ele colocou ali a incandescência, né, a luminosidade dessa lâmpada em volta, ficou com esse olhar, esse aspecto de olho, né? Então, é o olho da esperança. E, do lado, vocês vejam que tem um braço com uma vela, né? A chama da vela também representa a chama da esperança, tá? E, como eu coloquei para vocês, nesses 2 círculos vermelhos, nós temos aí referências de outras obras de arte, às quais o Picasso quis fazer essa homenagem, ele inseriu ali essas referências de outras obras nesta pintura, tá? Que são essas. Então, ó, Pietà do Michelangelo, que é aquele círculo que estava lá no cantinho, né, que tinha uma mãe segurando o seu filho morto, e ele se inspirou nessa obra do Michelangelo aqui, justamente onde Maria segura o corpo de Cristo, né, recém-retirado da cruz. Tá? Então, é o sofrimento da mãe que perde o seu filho. Não só Maria perdendo Jesus, mas quantas mães de Guernica perderam seus filhos, quantas pessoas perderam seus entes queridos e estavam em desespero naquele momento, né? Aliás, desespero é uma coisa predominante naquele trabalho, em todas as expressões, né? Todos os recortes que ele foi fazendo ali, né? Inclusive, tem vários
planos dentro da obra do Picasso, né? Cada detalhezinho é uma história que está sendo contada, né? E a outra obra que estava mais para o canto de cá, que é referência também do Picasso, é essa aqui do Francisco Goya, que chama-se Os Fuzilamentos de 3 de Maio. Tá? 3 de maio de 1808 foi um momento em que a população espanhola faz um levante contra a invasão napoleônica naquele país. Então, Napoleão estava invadindo a Espanha, a população se levantou contra, né? A monarquia espanhola nada fez para impedir, e forças não só da monarquia espanhola, como também forças das tropas napoleônicas, fizeram um massacre contra aqueles espanhóis que se levantaram contra a presença de Napoleão, a presença do Império Napoleônico naquele momento. E esta obra do Goya representa esse momento aqui, onde vários rebeldes, vamos dizer assim, pessoas que resistiram, né, à invasão napoleônica. Vamos lembrar que um dos grupos antagônicos da guerra se chama Resistência. Então, olha aí a gama de referências do Picasso, né, vai mostrar aqui uma pessoa com os braços abertos, né, os braços como quem pede clemência, pelo amor de Deus, parem o massacre. Nós já temos outros corpos aqui de pessoas que foram executadas, esse aqui está clamando pela própria vida, e as expressões dos demais também de absoluto desespero. Então, meio que remontando, né, a questão do que passou-se em Guernica. Então, olha aqui de novo, né, voltando no slide anterior, olha aqui a figura com o braço levantado, igualzinho na obra do Goya. Olha aqui a mãe, né, com o filho morto nos braços. Então, veja toda a temática, todas as referências, todo o ideário que o Picasso conseguiu condensar nesta obra, que depois serviu de referência para muitas outras, inclusive a série bíblica do Cândido Portinari, que depois vocês podem procurar aí, que essa é uma obra icônica, emblemática, é conhecida no mundo inteiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez não sabendo da história da obra, mas já tinham visto essa imagem ou pedaços dessa imagem em algum lugar. Ela é muito conhecida, tá? Dessa obra Guernica de Picasso. Certo? Vamos ver o que mais essa aula nos reserva. Saldo da Guerra, né, Civil Espanhola. Então, esse saldo consistiu em vitória da Falange, tá? Então, as forças conservadoras vencem a guerra, e a gente tem o início do franquismo. Tá? Então, Francisco Franco se torna o líder político durante muito tempo. Ele fica até 1975 no poder na Espanha, inclusive isolando a Espanha do resto do mundo. Né? A Espanha fica um país um pouco isolado, com poucas relações internacionais aí. Tá? A guerra gerou milhões de mortos e centenas de desaparecidos, causando grande destruição material. Tá? Republicanos e opositores de Franco foram exilados, presos ou mortos. Milhares foram para campos de concentração. Então, existiam campos de concentração na Espanha, que ficaram ativos, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Como a gente viu com a análise de Guernica, do episódio de Guernica, né? A Guerra Civil Espanhola foi um prenúncio do que seria a Segunda Guerra Mundial, né? Uma espécie de ensaio sádico do que seria isso. Né? O regime político, que é o nacional-catolicismo, foi implantado na Espanha nesse período. Então, vamos voltar lá na tela para as crianças, os estudantes acompanharem aí. Né? Então, o regime político foi o nacional-catolicismo, e a Espanha participa timidamente da Segunda Guerra, vendendo armamentos e mandando um destacamento para a União Soviética em favor dos nazistas. Tá? Certo, gente? Agora nós temos uma interação via chat, para também averiguar o quanto vocês estão absorvendo de conteúdos, né, do que a gente está apresentando aqui na nossa aula. Tá? Então, olha só na tela para vocês. A Guerra Civil Espanhola, no contexto do entre-guerras, representou disputa armada entre socialismo e fascismo, ensaio para a Segunda Guerra Mundial, ascensão de um regime ditatorial, o franquismo, aproximação entre igreja e Estado, ou todas as anteriores. Em 1 minuto a gente volta.
Vamos lá para a interação. Prof, os alunos aqui estão colocando suas respostas. Vou mandar um abraço para o professor Kenny de Trindade, que tem acompanhado aqui as aulas no Centro de Mídias. Obrigado, prof, aí, pela sua participação. E professora Janaína, a professora Janaína é da manhã, a professora Luíse, né? A professora Janaína já está em casa cuidando dos seus filhos. Professora Luíse, a maioria dos estudantes estão colocando aqui a letra B, prof. Será que eles pegaram aqui a sua última parte e associaram com a questão? Olha, vamos fazer o seguinte, para vocês não ficarem tristes, eu vou dizer que quem colocou o B, assim como quem colocou o C, A, D, todo mundo acertou, porque a resposta correta, olha aí na tela para vocês, todas as anteriores. Então, tudo isso é representação, seja consequências ou características da Guerra Civil Espanhola, né? Então, a Guerra Civil Espanhola, ela simbolizou, sim, uma disputa armada entre socialismo e fascismo. Vamos lembrar que esses eram os ideários antagônicos ali que já vinham permeando diversos contextos políticos pela Europa fora, desde a Revolução Russa, passando pelo poder político na Itália, a ascensão de Benito Mussolini, né? A ascensão do próprio Adolf Hitler também tinha essa disputa entre essas duas forças, e claro que isso se manifesta também na Espanha, né? Eu coloquei lá no começo da aula que a Espanha, essa questão da Guerra Civil Espanhola, ela veio muito na esteira de uma polarização política, né? O que poderia até, numa análise mais geral, sugerir uma alternância saudável, entre aspas, de poder, porque nós tivemos uma época de ditadura seguida por uma época de democracia representativa. Na verdade, era só manifestação de forças antagônicas disputando o poder político, ou seja, a polarização que culminou numa guerra. Vamos continuar lá na nossa correção para comentar as demais alternativas, né? Ensaio para a Segunda Guerra Mundial, com certeza, porque, afinal de contas, olha o episódio em Guernica, né? Onde o Hitler, né, utilizou algumas táticas que ele aplicaria depois na Segunda Guerra Mundial naquela cidade, né? Ele foi uma estreia do poderio bélico da Alemanha nesse momento, lembrando que no final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve como sanção punitiva a redução drástica de suas tropas, né? Aqui o Hitler ele já está como o chefe militar da Alemanha, ele quer reinaugurar o exército alemão de uma certa maneira. Então, ele vai fazer essa estreia no palco da Espanha, né? Vamos dizer assim. A ascensão de um regime ditatorial, que é o franquismo, que durou até 1975, como a gente viu, e a aproximação entre igreja e Estado, porque a denominação do poder político na Espanha era o nacional-catolicismo. Então, olha aí a aproximação entre igreja e Estado, as duas coisas meio que de uma forma simbiótica, fazendo parte do sistema político. Para a gente encerrar a nossa aula, está aí a atividade complementar, caderno do aluno, página 73, vocês podem ir lá no exercício 1, que vai tratar da Guerra Civil Espanhola, e vamos deixar 2 filmes aí para vocês se inteirarem desse contexto, né, uma forma gostosa de aprender, assistindo a bons filmes. Um deles é O Labirinto do Fauno, né, um filme premiado aí do Guillermo del Toro, de 2006, mostra bem o que foi a Espanha nesse momento, né, da Guerra Civil. E o filme O Baile de Ettore Scola, que também foi um filme bastante premiado, né? Foi indicado até ao Oscar de melhor filme estrangeiro, em 84, e conta bem o que era a Europa nesse momento, aí, entre 1930 e depois no pós-guerra, até 1980. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Professor Carlos, muito obrigada. Que isso, nós estamos aqui para poder executar as habilidades e o ensino, ok? Obrigado, professores, pela participação. Um abraço para a professora Janaína, que eu troquei o nome da Luíse, né? Ela está em casa, lá cuidando aí da família. E até a próxima aula, gente. Tchau, valeu. gente.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.